acendeu uma luz amarela para Maju Coutinho no comando do Jornal Hoje. Por quê? Ela estreou faz uma semana ali no comando do telejornal. A gente estava numa baita de uma expectativa. Eu acredito que a Maju também estava numa grande expectativa em estrear esse telejornal. Porém, já teve uma reunião às pressas ali entre a cúpula do jornalismo para pontuar algumas coisas que não estão muito legais no comando da Maju Coutinho. O nervosismo dela tem feito ela se atrapalhar muito no comando do programa ao vivo e ela tem cometido muitos erros de português. Ai, lendo TP ou na hora dos comentários? Lendo TP e também na hora de improviso. Por quê? A gente sabe que a Maju adotou essa... Não só a Maju, né? Mas foi dada à Maju essa função de apresentar o Jornal Hoje de uma maneira um pouco mais solta. Tanto que a gente viu aí o fim da bancada. Ela tem um púlpito que fica ali no estúdio e vira e mexe, ela se direciona ao púlpito, mas na maior parte do tempo ela está solta pelo estúdio. Isso aumenta a informalidade, mas isso não quer dizer que o jornal tenha que partir para um outro caminho. E toda vez que um jornalista que está apresentando um telejornal erra alguma palavra, principalmente comete erros consequenciais de português, em telejornais, gente, isso diminui a credibilidade. Claro. E aí também, os chefes da Maju fizeram uma análise sobre a linguagem corporal. Gente, linguagem corporal em TV indica muita coisa. Eu consigo ver, por exemplo, quando um apresentador não está bem, quando alguém não está concordando com aquilo que ele está falando no ar, por conta do corpo. O corpo se manifesta. O corpo fala, né? Exatamente. E existem alguns trejeitos, alguns gestos que o pessoal da Globo percebeu que denotaram, só evidenciaram toda a insegurança de Maju Coutinho na hora de apresentar o telejornal. Tem uma coisa que isso eu não sabia, que isso foi levantado nessa reunião. Eu vou levantar aqui só para vocês verem como que é, tá? Me acompanha aqui, gente, rapidão. Toda vez que o jornalista está em pé, apresentando o telejornal e fazendo gesticulações mais aqui na altura do peito, então a Maju, ela se posiciona muito assim, ela fala assim e tudo mais, sempre com as mãos aqui nessa altura. Tá. Isso quer dizer que a pessoa está insegura. Sério? Aqui assim, pequenininho, assim? Não pequenininho, mas muito centralizado em relação Nesse ao lugar. peito. É como se ela estivesse se defendendo de alguma coisa. Seja do medo, seja, enfim, tentando se proteger e abraçar alguma coisa. Não sabia. A gente não percebe isso tanto porque são poucos os telejornais. Não são tantos telejornais que são apresentados da maneira como a Maju apresenta. A gente está acostumado a ver bancada, né? Vez ou outra, a gente vê um jornalista levantando dessa bancada, indo pro telão, conversar com um correspondente, alguma coisa nesse sentido. Mas a maior parte dos telejornais são pessoas sentadas, então a bancada esconde um pouco isso, né? A Maju não, ela tá ali com a cara a tapa. Só que isso tudo foi levantado, eu vou dar alguns exemplos para vocês do que aconteceu nos últimos dias. Foi um levantamento que a gente acabou fazendo lá no Notícias da TV, depois que a gente teve acesso ao conteúdo dessa reunião para a qual a Maju foi chamada, né? Ó, no Jornal Hoje, do dia 8, que foi ontem, isso foi do dia 8, ela teve 6 erros. Mas antes, no dia anterior, ela tinha... na segunda-feira, ela tinha cometido 8 erros. Nossa. Ela comeu o A ao falar a partir de hoje, então ela falou partir de hoje. Chutou o pau da barraca da gramática ao soltar frases como a maioria estão e as manchas de óleo continua. Aí também teve uma outra situação em que ela errou o nome do correspondente de Londres, interrompeu a Eliana Marques e se atrapalhou ao dizer a palavra sustentabilidade. Então, toda vez que isso acontece, denota que a pessoa está muito ansiosa, muito nervosa, insegura. É o tipo de coisa que a gente não via, por exemplo, na Mona Lisa Perrone. Só por que eu estou comparando com a Mona Lisa Perrone, gente? Porque o estilo de apresentação está indo para o mesmo caminho. É verdade. Que é mais solto, menos preso ao teleprompter, né? Pois bem, no Jornal Hoje de ontem ela cometeu 6 erros. Ela ela engoliu o M ao falar desastre ambiental. Então ela falou desastre ambiental. Aí teve um outro momento que ela esqueceu o plural ao falar 23 amostra. Então seria 23 amostras. E também errou a concordância de gênero com a expressão aquela divórcio. Ela falou aquela divórcio, não aquele divórcio. Então,
tem aí alguns erros, gente, que assim, podem parecer bobagem, implicância, mas não é implicância nossa da imprensa, tá? Isso daqui é uma implicância da própria Globo, não dá pra falar que é implicância. É uma medida de segurança para a Globo manter o seu padrão de qualidade dentro do jornalismo. Claro. Então eles estão analisando, estão de olho ali no comportamento da Maju, na maneira como ela está se expressando, para já pontuar, cortar logo do início todos os erros, todos os vícios e tentar dar recursos para a Maju para que ela possa trabalhar bem, para que ela possa apresentar bem o telejornal. Então, assim, essa notícia, gente, não é que a Maju corre o risco de sair do jornal hoje nem nada. Porém, assim que aquelas pessoas, sabe? Aquelas pessoas invejosas que falam assim, ai, por que a Maju foi chamada para o posto e não eu? Eu que estou aqui há tantos anos batalhando por um posto de apresentador de telejornal e tudo mais, por que ela passou na minha frente? Essa galera mais invejosa, se assim a gente pode chamar, já está falando nos bastidores lá da Globo que tudo isso é culpa da inexperiência da Maju Coutinho, da imaturidade da Maju Coutinho enquanto profissional. Mas será que eles não têm razão, Gabi? Nem um mínimo de razão, no sentido de que colocaram ela num posto de uma confiança muito grande, num posto grande, sendo que tinham pessoas com mais tempo de casa ali? Olha, será que não tem um fundo de repente, uma inexperiência dela para assumir um cargo tão importante diante de um jornal... que é um dos jornais da linha de frente da Globo, né? Eu acho que a gente tem sim esse fator, minha opinião, tem esse fator. Existem outros nomes mais experientes, mas a Maju ela não foi colocada ali do nada. Não, claro que não. Ela foi testada não toma decisão nesse... Ela foi testada em vários momentos. Só ali no Mapa Tempo do Jornal Nacional, ela ficou por 5 anos. E boa parte do Mapa Tempo tinha essa questão do improviso também. Ela tinha as informações básicas na cabeça dela, ela seguia um roteiro também que era colocado no teleprompter, só que aí na Globo foi percebido que ela tinha um ótimo traquejo para o ao vivo. Mas eu tenho a impressão de que ela fez pouco cobertura de folgas, de férias. Concordo com você. Né, em jornais na grandes, bancada do jornal bancada, hoje, por exemplo, ela fez poucas vezes. Porque é diferente. Depois que você está acostumada com aquela zona de conforto, ela tinha uma participação no Jornal Nacional, do Tempo, não sei se passava de 5 minutos. Muito diferente de você levar um jornal de 1 hora e com notícias variadas, com assuntos e tendo que comentar e aqui e ali com marcação. É uma responsabilidade muito diferente, né? Sim, e sim. se ela já está nervosa, sem essa cobrança por um português impecável, imagina agora que ela vai ser cobrada por isso, tendo mais essa preocupação. Sim. Eu me preocupo por ela. Eu também me preocupo. E assim, quer queira ou não, a partir do momento em que as outras pessoas que almejavam esse posto que ela está ocupando hoje já começam a comentar nos corredores, fala, tá vendo? E aí cria toda aquela onda de energia negativa, que é ruim, é ruim, gente. Assim, a Globo não está estudando nesse momento qualquer tipo de alteração, a saída da Maju Coutinho lá do telejornal. Porém, foi solicitado para ela que tenha mais calma diante do vídeo, para que ela não venha cometer mais esses erros que ela está cometendo com muita frequência. Então, assim, se na segunda-feira ela cometeu 8 erros, de anteontem para ontem ela já cometeu 6. É um decréscimo? É, mas 6 erros num telejornal de 1 hora, no qual ela não aparece o tempo inteiro, é muita coisa ainda, né? E ela segue um roteiro, ela segue um teleprompter, são poucos os momentos de improviso. E só o fato, por exemplo, dela ter atropelado a Eliana Marques na previsão do tempo, mostra que ela estava insegura. Sabe aquela pessoa que domina muito um assunto, quer participar e acaba se atropelando e fazendo bobagem? É esse o caso. Eu percebo, por exemplo, eu assistindo, tá, gente? Isso já é uma visão bem mais pessoal. Que na hora que ela chama a Eliana Marques para conversar ali na previsão do tempo, é uma conversa como se fosse a principal pauta do dia. Não que a previsão do tempo... dela, exato, né? Não que a previsão do tempo não seja importante, mas convenhamos dos assuntos, né? Convenhamos que não é a principal pauta do dia. Não. E num país que a gente não tem furacão, não tem nada muito grave que pode afetar tanto a vida das pessoas, digamos que a perfumaria do jornal é a previsão do tempo. Exato. Diante de tantos assuntos relevantes, exato, né? Eu concordo com você. Mas tem isso, assim, eu gosto muito da Maju, gosto muito do estilo dela. Eu entendo essa questão do nervosismo, porque assim, aqui
Eu também me atropelo muitas vezes, eu também falo, mas a diferença é que eu não sigo um teleprompter, né? É tudo aqui da minha cabeça. Tem vezes que minha cabeça tá bugada e vem... É um formato diferente. O nosso formato permite que a gente, de repente, dê uma escorregada, peça desculpa e continue. O jornalismo é diferente. Por mais que eles estejam soltinhos, eles precisam ter aquela postura, né? E é o que você falou. Erro de português dentro do jornalismo diminui credibilidade. Ainda mais erro de concordância e comer essa. A Rê tem total propriedade para falar isso, porque ela já foi apresentadora de telejornal. Não, é muito complicado. É outra história. A gente, quando erra aqui, fala, ei, tá aqui que eu falei, a gente já dá uma risada, já, né, a gente já se toca e tal. No jornalismo, você não pode fazer isso. De repente, você fala, nossa, gente, desculpa, comi um S. É diferente, de repente então você está dando uma notícia bem... super séria de uma guerra, de um problema político, de uma situação econômica. Quando aí a pessoa dá essa engasgada, fala uma palavra errada, faz uma leitura errada do texto que é colocado ali para ela ler ao vivo, isso diminui o impacto que deveria provocar nos telespectadores. Porque você fica pensando no erro, fala, nossa, não é que ela falou aquilo mesmo? E você nem acaba acompanhando o restante da notícia. E é complicado. Ainda não rolou isso, mas... Se algum dia alguém quiser fazer algum meme com ela, isso vai ser muito chato. Nossa, Tiveram pessoas, que nem, por exemplo, lembra a história do Carlos Tramontina, quando ele falou assim, 8 e ônibus no jornal? Que ele foi falar o horário. Não lembro. Virou meme e tudo mais. Eu lembro do Zé da Mello. Teve essa também. Mas, quando o jornalista, na apresentação do telejornal, acaba virando meme por algo que era para ele ter dito de maneira séria, só que ele fez alguma bobagem e isso a galera na internet acaba não perdoando, isso dentro da Globo repercute muito mal. Nas outras emissoras eu não sei como é que cai. Eu acho que a Globo ela tem um padrão de exigência muito alto. Mas na Globo isso tem um peso muito ruim, porque a Globo não quer que os seus âncoras de telejornais passem por esse tipo de situação. Eles têm que ser a cara da credibilidade da notícia. Então qualquer erro, qualquer deslize, você já tira pontos aí da credibilidade do telejornal. Comentários da galera, vamos ver? Lá. A Luísa Schultz está falando o seguinte, eu acho que enche muita bola da Maju e não acho que tenham pessoas invejosas, e sim se achando injustiçadas. Será que não tinha alguém tão capaz quanto ela e com mais experiência? Foi aquilo que eu pontuei agora há pouco. Agora, eu acredito que sim, desculpa até cortar, mas assim, eu acredito que na Globo tenha várias opções. Várias opções. Diferentemente dali da Record, não tô falando que na Record tenha maus profissionais, tá, gente? Estou falando que lá na Globo existem muitas pessoas já preparadas para assumir um telejornal. Diferente da Record, que a gente viu toda essa mudança que teve agora, né? Mas enfim. A Morena tá dizendo